Bom dia! Hoje, domingo, peço licença para entrar na sua casa mais uma vez para nós estarmos finalizando a nossa mensagem. Foi pelo sangue, hein? Vamos estar fechando os nossos olhos então e orando ao nosso Deus? Vamos lá. Senhor meu Pai, eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus, para trazer, Pai, mais uma mensagem, Pai, para trazer a Tua palavra revelada. Senhor meu Deus, Pai, aqui eu sou apenas um instrumento, apenas um canal para transmitir aquilo que o Senhor deseja, Paizinho, em nome de Jesus, que através desse vídeo, Pai, o Senhor possa adentrar, Pai, em nome de Jesus, nos lares com a Tua palavra, com a Tua mensagem, possa estar tocando vida, Senhor, que o Senhor possa estar transformando pessoas, que o Senhor possa estar curando, que o Senhor possa estar libertando, que o Senhor possa estar prosperando, que o Senhor possa estar, Senhor, trazendo, Pai, vida a essas pessoas que estão mortas espiritualmente, que estão afastadas de Ti. Senhor meu Deus, nós clamamos a Ti pela Tua presença, pela Tua glória que venha a ser manifestada, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Amém? Vamos estar aí, pega a tua palavra, vamos estar abrindo em Lucas, no capítulo 24, que fala sobre a ressurreição. Amém? Então, na sexta-feira, nós falamos sobre o sofrimento do Senhor Jesus no Getsemane. Ontem foi ministrado sobre a crucificação do Senhor Jesus. E hoje nós vamos estar falando sobre a ressurreição. E é o terceiro dia, o Senhor ressuscitou. Amém? Então, o Senhor Jesus, naquela cruz, ele passou por 3 tipos de sofrimento. Ele passou pelo sofrimento físico, a dor que ele sentiu no corpo dele, aqueles cravos, sendo fincados nas mãos e nos pés, a dor física naquela cruz, que era uma dor excruciante, Então, somado à dor física, tinha a dor emocional, porque ali ele estava como homem, ele estava como ser humano, e ele foi humilhado naquela cruz, ele foi xingado, cuspiram na cara dele, bateram nele, chicotearam ele, fizeram ele carregar aquela cruz, e depois ele sentiu a dor da crucificação. Então, somada à dor física, teve a dor emocional. Mas a pior de todas, e eu creio que a que causou mais sofrimento no Senhor, foi a dor espiritual, foi a separação espiritual de Deus. Porque ele falava que ele e o Senhor Deus eram um. Ele é o Filho de Deus. E naquele momento na cruz, ele foi separado de Deus espiritualmente, porque todo o pecado da humanidade estava sobre ele. E Deus, ele abomina o pecado. Mas Jesus teve que ser o cordeiro entregue, porque lá no princípio o homem pecou, e o homem ele tinha comunhão com Deus, ele tinha comunhão como pai e filho, e quando o homem pecou, entrou a morte na vida do homem, e além da morte física, porque o Senhor não criou o homem para morrer, o Senhor criou o homem para ter vida eterna. A carne, ela não iria morrer, não era para a carne, não era para ter a morte carnal, a morte física, mas através do pecado entrou não somente a morte física, mas a morte espiritual. Através dessa separação entre o homem e Deus, porque Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, essa dor, essa separação espiritual que o Senhor sentiu, e ele falou: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonastes? Porque naquela hora houve separação entre o Pai e o Filho.
por causa do pecado. E diz, na Bíblia, que chegada a hora sexta houve trevas sobre a terra. Então foi quando o pecado veio sobre o Senhor Jesus. E naquele momento o Senhor se afastou. Então as trevas, elas significam a ausência de Deus. Quando a pessoa está em trevas, ela está afastada de Deus. O inferno é a ausência de Deus. A morte espiritual é a ausência de Deus. Mas nós não experimentamos realmente o que é trevas e o que é o inferno. Porque nós estamos na terra. O Senhor Deus, Ele fez o sol para brilhar o dia, para iluminar o dia. Ele fez a lua para iluminar a noite. E quando nós levantamos pela manhã, nós vemos o brilho do sol. Então nós não vivemos a ausência total de Deus, porque Deus está em todas as coisas que Ele criou. Deus está no sol, Deus está quando nós olhamos uma flor, Deus está no canto dos pássaros. Então nós não experimentamos as trevas, nós não experimentamos a ausência total de Deus. Somente o inferno experimenta a ausência total de Deus. Nós experimentamos a separação de Deus, que é a primeira morte espiritual. Mas a segunda morte, ela será eterna. Hoje nós podemos desfrutar da presença de Deus, da presença do Senhor Jesus através do Espírito Santo, porque Jesus pagou o preço e foi um preço de sangue. E hoje nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, porque na crucificação o véu se rasgou. Existia um véu no templo que separava o homem de Deus. Então, por causa do pecado, o homem não podia ter comunhão com Deus. E existia um véu, somente os sacerdotes, uma vez por ano, podiam adentrar. Somente os sacerdotes podiam oferecer o sacrifício, que era o cordeiro, pelos pecados dos homens. Todo o Velho Testamento, os homens sacrificavam cordeiros perfeitos, imaculados, para perdão dos seus pecados perante Deus. E quando Jesus foi crucificado, o véu se rasgou. O véu se rasgou. E hoje nós podemos desfrutar da presença dele. Basta que a gente queira. Quando nós falamos morte, a pessoa está morta, mas ela está viva. Ela está viva fisicamente, mas ela está morta espiritualmente, porque ela está separada do Deus vivo, ela está separada da comunhão com Deus. Por quê? Por causa do pecado. Enquanto não houver arrependimento, não existirá comunhão com Deus, porque Deus, Ele abomina o pecado, por mais que Ele ame o pecador. E Jesus veio para que o véu fosse rasgado e que a comunhão entre o homem e Deus fosse restaurada, porque Jesus pagou o preço do meu e do seu pecado. Amém? Vamos abrir a palavra então, versículo 1 do capítulo 24 de Lucas, diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. Jesus, após a crucificação, ele foi retirado e foi levado ao sepulcro. Mas como o povo judeu guarda o sábado, que é o sétimo dia, onde diz lá no princípio, Deus descansou no sétimo dia. O povo judeu guarda o sábado, então no sábado elas não podiam ir lá preparar o corpo, Então elas deixaram para fazer isso no domingo, pela madrugada, Antes do raiar do sol, elas estavam lá para preparar o corpo do Senhor Jesus. E quando elas chegaram, Maria, Madalena e com Maria, elas viram que tinha sido removida a pedra do sepulcro, E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus, diz no versículo 3. No versículo 4, e aconteceu que estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes.
Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Oh, glória a Deus! Então, os anjos do Senhor falando com as mulheres que o Senhor Jesus ele havia ressuscitado. Amém? E era necessário que isso acontecesse, e ele já havia, predito o que aconteceria com ele. Amém? Então, o Senhor Jesus, ele pagou o preço de cruz. Mas muito mais que isso, a morte deixou de existir. Não a morte física, Porque a morte física não tem como, Nós teremos que morrer um dia. Mas a morte espiritual, Jesus venceu a morte quando ele ressuscitou. Jesus foi até o inferno e pegou a chave de Satanás. E hoje nós podemos vencer a morte através de Jesus, assim como ele venceu. E não é a morte física. Ele ressuscitou, ele venceu a morte física. Mas nós vencemos com ele a morte espiritual, porque através de Jesus o véu se rasgou e hoje nós podemos ser vivificados. Jesus é o pão da vida. Então Jesus, ele nos traz vida. Nós estávamos mortos, afastados da presença de Deus. E através de Jesus, através da crucificação, através do Cordeiro Santo que pagou pelo meu e pelo seu pecado, nós voltamos à vida. Nós podemos ter comunhão com o Senhor Jesus. Nós podemos ter comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E através do Espírito Santo que tudo isso é possível, Nós temos intimidade com o Espírito Santo. Nós ouvimos a voz do Senhor falando conosco. E foi após a ressuscitação. E o Senhor falou para os seus discípulos: eu irei, mas deixarei-vos o Consolador, que é o Espírito Santo. Então o Senhor Jesus, ele venceu a morte. Ele venceu a morte física e ele venceu a morte espiritual. Para que a gente possa viver com ele para a eternidade. Mas, para isso, o Senhor Deus, ele deixou o livre-arbítrio. Então, nós é que temos que escolher se nós queremos vencer a morte com Jesus e desfrutar com ele a eternidade, no céu com o Senhor Jesus, aonde ele estará, e reinar com o Senhor, ou se nós queremos permanecer no pecado, na morte espiritual, na primeira morte espiritual, e depois ser condenado ao inferno, que será a segunda morte, a ausência total de Deus. O ser humano não suporta a ausência total de Deus, porque nós fomos criados por Ele, porque Ele soprou o fôlego de vida em nós, porque a nossa essência, ela vem de Deus. Ele nos fez semelhante a Ele. Ele nos fez semelhante a Ele. E Ele não quer que nenhum dos seus filhos venha morrer sem salvação. Venha ser afastado dele, venha ser lançado no lago de fogo juntamente com Satanás e o anticristo. Mas Ele quer que a gente vá para a eternidade. Ele quer que a gente seja salvo. E a salvação vem por Jesus. Porque Jesus pagou o preço do meu e do seu pecado. E hoje você pode se arrepender. Falar: Jesus, eu quero ressuscitar, eu quero ter vida com o Senhor, eu quero desfrutar da eternidade contigo. E o Senhor Jesus, ele virá buscar a sua igreja, ele virá buscar a sua noiva, que foi limpada no sangue do Cordeiro, que foi purificada no sangue do Cordeiro, porque foi pelo sangue, pela minha e pela sua vida, para que nós possamos se arrepender, ser salvos e viver com o Senhor Jesus para a eternidade, porque Ele venceu a morte, Ele tirou as chaves
das mãos de Satanás. Ele venceu a morte. Amém? Em nome de Jesus. Continuando ali, diz no versículo 8: e lembraram-se das suas palavras. Então ali os anjos falando com as mulheres, né? Que o Senhor seria entregue nas mãos dos pecadores, que ele seria crucificado e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então elas lembraram das palavras que o Senhor Jesus tinha falado. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais, né? Aos discípulos, aos apóstolos. E eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. E as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. Então elas foram correndo, levaram a notícia aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario e não creram. Então muitos não creram na ressuscitação. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se viu só os lençóis ali postos e retirou-se admirando consigo aquele caso. Então Pedro, ele verdadeiramente creu que o Senhor Jesus havia cumprido o que ele tinha falado para eles. Que ele iria deixar o Consolador, mas que ele iria voltar para o Pai, porque ele foi enviado à terra para uma missão, que seria restituir a comunhão, seria vencer a morte que foi instituída com a entrada do pecado no princípio de tudo, né? E para que nós possamos voltar à vida, aqueles que estão mortos espiritualmente, que estão praticamente mortos, tristes, não têm esperança. E a esperança é Jesus, porque Jesus pagou o preço. Jesus é vida. E ele te pergunta se você quer permanecer da forma como você está, distante de Deus, morto espiritualmente, ou se você quer ressuscitar com Cristo. Ressuscita. O Senhor quer ressuscitar a sua vida. O Senhor, ele quer ressuscitar os seus sonhos. O Senhor quer te fazer feliz nesta terra ainda, para que você não tenha que experimentar a ausência total de Deus no inferno. Jesus é vida. Ele enviou o Espírito Santo dele à terra para que nós possamos ser filhos, co-herdeiros ao trono de Deus, porque ele pagou o preço por amor. A cruz significa a imensidão do amor do Senhor Deus pelas nossas vidas, que entregou o seu próprio Filho para ser crucificado como um cordeiro que não tinha pecado nenhum, mas que pagou o preço por mim, por você e por toda a humanidade. Amém? Que nesse domingo você possa refletir sobre esta palavra, sobre esta mensagem, e que Deus possa falar fortemente ao teu coração, que você possa sentir o amor de Deus pela tua vida, e quão grande foi o preço que o Senhor Jesus pagou, preço de redenção. Ele pagou o preço, ele te libertou da morte espiritual, ele te libertou do cativeiro que Satanás te colocou, e você tem o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal, entre permanecer em morte espiritual e nas trevas, no pecado, ou ter vida, ou ressuscitar, ter uma vida abundante e voltar a sorrir com esse Deus, com esse Jesus tremendo, com a presença do Espírito Santo na tua vida. Não mais sofrimento, não mais dor, mas a presença do Senhor Jesus, mais a alegria da salvação, a esperança de saber que um dia o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, irá buscar os seus filhos, e que nós iremos reinar com Ele para a eternidade. Amém? Nós vamos viver com Ele em comunhão, assim como quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos o Senhor Jesus, nós passamos a ter comunhão
com Senhor Jesus através do Espírito Santo. Amém? Mas isso será eterno, através da salvação da minha alma e da sua alma, porque nós somos corpo, alma, espírito. O corpo é pó e voltará para a terra. A alma será eterna, ou irá para o inferno ou irá para o céu com o Senhor Jesus. E o espírito é o sopro dado por Deus e voltará para Deus. Amém? Em nome de Jesus, vamos estar adorando a Deus neste momento, então, com esse louvor tremendo. Aleluia! Glória a Deus! Oh, Senhor! Santo é o Senhor! O universo chora, o céu se apagou, ali estava morto Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Ele levou o peso do meu e do seu pecado naquela cruz. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. Terra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Oh, ele ressuscitou, para sempre ele vive. Amém. Ele venceu a morte por mim e por você. E hoje nós podemos adorar a Ele em espírito e em verdade. Aleluia. Ora Bashiremanai. Santo é o Senhor. Hoje nós podemos sorrir, nós podemos contemplar a grandeza desse Deus e adorá-lo. Aleluia. Cante. Aleluia. Aleluia. Cantamos aleluia.
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Aleluia, o Cordeiro venceu. E hoje nós podemos cantar, aleluia, Jesus venceu, o Cordeiro venceu, amém, por mim e por você, aleluia, glória a Deus, amém. Curte, compartilha, seja um evangelista do reino, caminhe essa mensagem para mais pessoas, para que outras vidas possam ser tocadas e impactadas com esta palavra e com esta mensagem. Amém? Se inscreve no canal para ajudar, para que o YouTube entenda, né? Que quanto mais curtidas tiver, quanto mais pessoas, ele acaba transmitindo para mais vidas, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Amém? Tenha um excelente domingo e até semana que vem. Amém.